dessa situação? Está pagando o preço do ano passado e não está contratando esse ano? Não deu certo nas contratações do ano passado, no sentido que esses jogadores ainda não vingaram? Como é que é a sua avaliação sobre isso? Você veja, realmente é importante, né, nós retroagirmos ao meu primeiro ano de mandato. Nós contratamos cerca de 10 atletas. Eu acho que vocês já sabem como que é o processo de contratação aqui no Palmeiras, mas é sempre bom repetir. A presidente nunca contrata isoladamente. Aqui nós decidimos em conjunto, sempre. A presidente, a comissão técnica, liderada pelo Abel, e o nosso diretor de futebol. Sem a anuência de um desses três, ninguém entra e ninguém sai do Palmeiras. Todos os anos nós temos um planejamento para cada ano, não é? Onde o Abel ele se posiciona dizendo quais as necessidades, o que ele precisa, e essas solicitações vão para o nosso departamento de análise de mercado. Esses analistas fazem o levantamento, não é? Aqui na América do Sul, no Brasil, no mundo, de atletas com aquele perfil, daqueles perfis que são pedidos pelo nosso treinador. E levando em conta sempre algumas premissas que nós temos, né? Com relação à idade do jogador, não é? Quanto que o Palmeiras pode investir nesses jogadores. E aí faz um levantamento e apresenta para a nossa comissão técnica, apresenta para o diretor de futebol, apresenta para mim. E a nossa comissão técnica e o diretor decidem sobre determinados jogadores. Foi isso que foi feito ano passado, foi isso que foi feito esse ano. E ano passado, realmente, contratamos 10 jogadores. Alguns deles não se adaptaram aqui, não é? Que nós tivemos que emprestar. E vocês sabem que contratação de jogador é um investimento alto. E quando você contrata jogador, você não tem a certeza que ele vai performar, não é? E então é muito subjetivo. Então, alguns atletas não se adaptaram aqui, tivemos que emprestá-los. E esse ano foi o ano de 2022. 2023, tivemos um pouco mais de cuidado, que como, não é? Nós já tivemos esse problema do ano de 2022, desses 10 jogadores que foram. Então, nós tivemos que, por responsabilidade financeira, gente, eu não vou, isso eu já falei diversas vezes, eu não vou sobrecarregar o Palmeiras financeiramente para dar satisfação para jornalistas, com todo o respeito que eu tenho a vocês, a alguns torcedores, que eu sei que o torcedor quer contratação, mas quem paga essa contratação é o clube. E eu não posso, entende, sobrecarregar o clube acima do que é possível pagar, entende? Então, eu não vou fazer isso, não vou. Que eu penso o Palmeiras a longo prazo. Eu não penso o Palmeiras para o próximo campeonato. Eu quero que o Palmeiras continue sendo protagonista sempre, não para ganhar um campeonato e no ano seguinte estar quebrado, ou no ano seguinte estar na segunda divisão, como foi em 2012. Ganhamos a Copa do Brasil e caímos em seguida. Entende? Então, é essa responsabilidade que nós temos. Então, este ano também tivemos o planejamento, entramos em contato com vários atletas, não é? Eu tenho uma dificuldade muito grande, isso eu falo como presidente, que estou diariamente no Palmeiras, vivencio esse clube, não é? Nós temos dificuldade em trazer atletas para o Brasil. Temos dificuldade, os atletas não querem vir para o Brasil, sabe? E os meus atletas aqui querem sair do Brasil. Então, é uma dificuldade muito grande que o dirigente tem. E eu não vou contratar atleta aposentado em atividade. Eu não vou fazer isso. Se não é aquele atleta que vai suprir as necessidades do nosso treinador, eu prefiro não trazer. Prefiro que se dê oportunidade para a nossa base, que é a melhor base disparada do Brasil, vocês sabem disso. Eu prefiro sempre dar prioridade na renovação dos atletas que estão aqui, que foram tantas vezes campeões, vocês sabem disso, entende? Que isso também que o torcedor tem que perceber.
todas as renovações que eu fiz, que nós tivemos propostas para que vários dos nossos atletas, entende, saíssem do clube e eu consegui que eles ficassem. Como que eu consegui que eles ficassem? Melhorando, né, financeiramente as condições desses atletas. Então, isso que o torcedor tem que se atentar. Se não veio os jogadores que eles queriam, eu não perdi. O Palmeiras não perdeu nenhum atleta. Não perdeu. Por quê? Porque nós trabalhamos, a minha prioridade sempre é manter os nossos atletas, que são da conquista de títulos. Então, eu acho que o torcedor... Mas eu vou falar com vocês, gente, a grande parte dos nossos torcedores, quase que a totalidade, eu tenho certeza que compreende esse posicionamento do Palmeiras. É óbvio que todos nós ficamos chateados quando nós somos desclassificados, óbvio, claro, a gente quer ganhar sempre. Mas é impossível um clube ganhar todos os anos. Nós não vamos ganhar todos os anos. Na minha gestão, eu sou presidente do Palmeiras há quase 2 anos. Nós conquistamos 5 títulos. 5 títulos. Eu não sei se outro presidente no Palmeiras, com esse período tão curto de tempo, conquistou tantos títulos quanto a nossa gestão. Gestão do Maurício Gagliotti. Conquistamos 4 títulos, sendo 2 Libertadores, sabe? Então, o Palmeiras, ultimamente, tem tido uma trajetória espetacular, sabe? Eu entendo que o torcedor fica chateado, eu também fico, ninguém mais do que eu fica chateada. Por quê? Porque quando ganha, nunca é presidente. Nunca. Mas quando perde, vem para cima de mim, mas não tem problema. Eu, quando fui eleita presidente do Palmeiras, eu tinha certeza absoluta dessa pressão. Eu acho normal essa pressão num clube tão grande como o nosso. Entende? O que eu não entendo são determinadas atitudes de torcedores organizados, mas isso a gente pode falar mais para frente, tá bom? Para você não me alongo muito na sua pergunta, tá? Mas ficou claro para você, sabe? Esse ano, por que vieram poucos jogadores, tá? Nós tentamos a contratação de alguns jogadores, sim, né? Vieram o Arthur e o Richard Rios. No meio do ano, tentamos, sim, mas os atletas que eram os escolhidos pela nossa comissão técnica não quiseram vir jogar no Brasil. Não quiseram, sabe? É muito difícil um jogador em atividade no exterior, que esteja bem no exterior, queira vir para o Brasil, porque é muito difícil morar aqui. A insegurança, não é? Do nosso país, dos nossos clubes, causam verdadeira repulsa, né? Para vir. Aliás, o próprio Abel, na última coletiva dele, ele falou isso, que nós tivemos que liberar alguns jogadores no meio do ano por causa disso. Então, é essa dificuldade, nós temos essa dificuldade, sim, e eu, pessoalmente, entro nas negociações quando a coisa não está caminhando, não é? Na rapidez que eu espero, eu mesmo ligo, eu mesmo falo com o atleta, eu mesmo falo com o empresário, e é essa grande dificuldade que nós temos. Gente, essa é a realidade, sabe? A gente pode ficar elucubrando por várias razões, por que o Palmeiras não contratou. O Palmeiras não contratou por quê? Porque os atletas que nós escolhemos para vir para o Palmeiras não querem jogar no Brasil. Por que não querem jogar no Brasil? Por receio da violência, por receio, não é nem da pressão, porque pressionado nós somos desde que nós nascemos. Isso nós somos, a gente é pressionado a todos os momentos. As pessoas que trabalham, as pessoas que querem fazer alguma coisa, têm pressão, isso é normal. Mas ameaça, não. Isso é crime. Isso é crime que tem que ser coibido pelas autoridades públicas, que infelizmente o clube não tem poder de polícia, não é? Então, essas coisas que acontecem aqui no Brasil repercutem no exterior. E quem está fora, está bem, não quer vir para o Brasil. É essa a dificuldade que nós temos. Essa é a realidade. Não estou querendo tirar a responsabilidade de cima de mim. Vocês já me conhecem. O torcedor do Palmeiras já me conhecem. Sabe que eu sou uma mulher que eu não tenho medo de absolutamente nada. Por quê? Porque eu trabalho com a verdade. O que eu quero é o que é correto, o que é certo. A minha vida é totalmente transparente. A minha gestão no Palmeiras é totalmente transparente. Eu não tenho por que mentir.
Eu não tenho por que me esconder, entende? Então, eu tenho essa dificuldade de trazer atletas para cá que performem do jeito que eu quero. Eu não quero trazer jogador que não deu certo lá na Europa, já passou de uma certa idade, quer se aposentar aqui. Só que o Palmeiras não é lugar de aposentado, sabe? Eu não vou fazer isso, não vou, sabe? Porque contratação é caro, é um investimento muito alto. Então, eu quero contratar jogadores que venham resolver. Contratamos algumas apostas, entende que nós entendemos, né? Que viriam para resolver, mas vocês sabem também que demora um pouco também o jogador a performar. A gente tem que ter um pouco de paciência, sabe? Mas vamos continuar nessa trilha, gente, nessa luta. O Palmeiras ele tem planejamento, sim, mas o nosso planejamento é feito dentro da academia de futebol. Em hipótese nenhuma, nós vamos planejar contratações ou saídas de jogador por pressão de torcida organizada. Isso vocês podem ficar extremamente claro para os torcedores. Claríssimo. Nós fazemos sempre o que é melhor para o Palmeiras, mas nós decidimos aqui dentro da academia de futebol. Eu respeito profundamente os nossos 20 milhões de torcedores, que não são torcedores só da Vitória, são torcedores do Palmeiras, são torcedores desse planejamento que nós temos desenvolvido durante todo esse tempo. Haja vista que o Palmeiras hoje é um clube modelo de administração. Olha o que nós temos aqui, essa academia de futebol, que vários clubes do mundo vêm aqui conhecer nossas instalações. Olha as revelações que nós temos na base. Olha esses últimos 9 anos, entende? O que nós somos hoje, se nós compararmos o que nós éramos até 2014. Então, eu acho que isso enche de orgulho a grande maioria dos torcedores do Palmeiras e vamos continuar nessa linha. Pode ter certeza absoluta que pressão externa de torcedor organizado não vai fazer mudar uma vírgula do que nós pensamos para o nosso Palmeiras. Leila, aqui ao fundo. Quem? Boa tarde. Oi. Vinícius Bueno, TV Globo. Até em cima dessa última frase sobre torcidas organizadas e pressão, sobre os atos de vandalismo ontem, você já se pronunciou de maneira curta, né? Uhum. Acho que aqui é um espaço interessante para poder te ouvir com mais calma sobre isso. Você chegou a dizer, depois que algumas empresas... 40 lojas nossas. 40 lojas em todo o país foram pichadas. Você disse que empresas poderiam deixar de se sentir confortáveis em investir no futebol brasileiro. De alguma maneira, esse ato de vandalismo te faz repensar o patrocínio no Palmeiras ou a relação fã-Crefisa segue inabalada? E mais, o torcedor pode esperar uma outra postura do Palmeiras no mercado no ano que vem? Ou deve ser algo parecido com o que se viu nesse ano de 2023? Obrigado. Olha, exatamente, eu já me pronunciei de uma forma curta, né? Para a Globo. Olha, é inadmissível, sabe? Como eu falei há pouco, pressão é normal, mas é inadmissível atos de vandalismo contra um parceiro, contra quem quer que seja, não é? Mas contra um parceiro que está há 9 anos no Palmeiras, só colaborando com o clube. Lembrando que, quando a Crefisa e a FAM chegaram no Palmeiras, foi em 2015. E o Palmeiras, em 2014, estava quase rebaixado, só não foi rebaixado, não foi por mérito do Palmeiras. Não foi, não é? E aí, vocês sabem disso. E o torcedor sabe disso. Então, nós chegamos nessa situação. Ninguém nos procurou do Palmeiras. Nós, espontaneamente, viemos aqui oferecer o nosso patrocínio. E eu não tenho dúvida nenhuma que sem esse aporte financeiro que nós fizemos durante todos esses anos, que nós já fizemos as contas, a Crefisa e a FAM já colocaram no Palmeiras reais. E por que nós fizemos isso? Porque eu tinha certeza que com aporte financeiro nós poderíamos reerguer o Palmeiras. Porque futebol se faz com investimento. Sem dinheiro você não faz absolutamente nada.
Não é tocando bumbo na porta da academia de futebol que eu vou renovar com a grande maioria dos meus atletas. Não é tocando tambor no estádio e ameaçando atletas que eu vou contratar jogadores. É com investimento, com trabalho claro, profissional e transparente, sabe? Então, eu, como disse, esses atos de vandalismo contra 40 lojas de uma patrocinadora que só colaborou com o Palmeiras, em momentos dificílimos, inclusive na pandemia, enquanto a maioria dos patrocinadores cortaram, não é, os investimentos, porque não tinha, porque o patrocinador paga para aparecer. Na pandemia não tinha jogo, não aparecia, entende? A maioria dos patrocinadores cortaram, suspenderam os patrocínios. A Crefisa, em nenhum momento, a Crefisa e a FAM, em nenhum momento suspendeu os pagamentos para o Palmeiras. Por isso que o Palmeiras conseguiu manter os empregos dos nossos colaboradores, entende? Intactos. Ninguém foi demitido na época da pandemia, porque a Crefisa continuou honrando religiosamente, sabe? Então, isso é bom o torcedor não organizado, que organizado, eles não pensam no Palmeiras. O torcedor organizado não torce pelo Palmeiras. O torcedor organizado torce pela entidade deles, entende? Porque se torcesse pelo Palmeiras, não atacariam um patrocinador que só está aqui para colaborar. Se gostassem do Palmeiras, não vandalizariam muros do clube, sabe? Então, eu não entendo essa paixão que dizem ter, mas vandalizam aquilo que eles dizem que amam, entende? Então, isso é conversa fiada, são dogmas do futebol completamente errados, que precisam ser discutidos e rechaçados, tá? A Crefisa vai processar essa torcida organizada que vandalizou as nossas lojas criminalmente e no aspecto civil. Sim, que isso não vai ficar assim, sabe? E com relação à postura das nossas empresas, nós temos contrato de patrocínio com o Palmeiras até dezembro de 24 e vamos honrar religiosamente, como sempre honramos, até o final. E aí, como vocês já sabem, eu já falei diversas vezes, né? Eu vou ser candidata à reeleição do Palmeiras, não é? E aí, se o associado continuar confiando no meu trabalho, não é? Eu for reeleita, eu terei todo o prazer em continuar patrocinando o Palmeiras com as minhas marcas, mas nós colocaremos os espaços, nós faremos um bid, nós faremos uma concorrência, porque se vier alguém pagando acima do valor que eu pago, ou que eu vou me propor a pagar, essa pessoa, essa empresa, mas desde que seja uma empresa idônea, não uma Black Star. Vocês lembram da Black Star, né? Quando eu fui candidata a presidente, apareceu uma empresa, sabe, que ninguém sabia qual era, entende? Oferecendo milhões, e quando foram ver, a empresa não tinha lastro, não tinha nada, mas com certeza também, ano que vem, na minha campanha, vai aparecer não uma Black, mas pode ser uma Green Star, entendeu? Mas vai entrar na camisa do Palmeiras uma empresa idônea, não é? A que ofereça um melhor valor no mercado. A postura de contratação, nós já temos o planejamento para o ano que vem, tá? Nós vamos... O Abel já se posicionou, não é? Já está no nosso departamento de análise, a contratação de 3 a 4 atletas, mas, gente, está no nosso planejamento. Mas, se dentro do nosso planejamento, dentro dos nossos analistas, o que apresentarem para o clube, não é? For atletas que não queiram vir para o Brasil e não tem outras opções, sabe, nós vamos trabalhar com o que nós temos, sabe, mas sempre vamos focar para que o Palmeiras esteja cada vez mais forte. Contratações são importantes, sim, mas também, eu tenho certeza, se eu tivesse contratado todos os atletas, não é, que foram solicitados pela torcida, e o Palmeiras não ganhasse, que isso... O futebol não é matemático, entendeu? Vocês vejam aí clubes que têm um banco espetacular e não ganham nada, entende? Então, mas isso faz parte do futebol, mas aí
a crítica seria, não contratou de uma forma correta. Então, mas tudo bem, a gente está aqui para receber e responder, não é, os questionamentos, as críticas, mas o que eu não admito em hipótese nenhuma é atletas serem ameaçados, a presidente ser ameaçada. Entra na cabeça de alguém uma presidente ou um atleta ser ameaçado, o atleta porque não fez um gol, a presidente porque não contratou um volante. Gente, isso não existe. Isso é surreal. Isso não pode ser. Isso desvaloriza o grande produto que é o futebol brasileiro. Isso que as autoridades precisam estar atentas a isso. Isso não pode acontecer. Isso não é normal. Isso não é normal. Se não atacar esse problema, esse foco, não adianta vir SAF, não adianta vir Liga, que o futebol brasileiro sempre vai ficar desse jeito que está. Entende? Então, é isso que tem que se combater, essa violência, essa insegurança absurda que os dirigentes, que os atletas vivenciam diariamente, sabe? Não estou tirando a minha responsabilidade. Eu sou a responsável por tudo que acontece aqui no Palmeiras. Não decido sozinha, mas a decisão final sempre é minha. Mas nós temos esse problema grave de violência e de que as autoridades olham com muita falta de atenção para esse tipo de gente, entende? Que se sente donos do Palmeiras. O pessoal costuma muito dizer que eu me acho dono do Palmeiras. Não, nunca me achei. No dia que terminar meu mandato, eu pego a minha bolsa e saio daqui. O Palmeiras não é meu, o Palmeiras não é deles também, o Palmeiras não é de ninguém. O Palmeiras é dos seus milhões de torcedores, entende? Mas a grande diferença é que eu só estou aqui para ajudar o Palmeiras, nos bons momentos e nos momentos difíceis. Não esses torcedores organizados, que é muito importante eu separar. Quando eu reclamo, são desses torcedores organizados. Não é dos nossos milhões de torcedores que eu encontro diariamente, entende? E que tem um profundo orgulho de todo o nosso trabalho. Me cobra, sim, contratação, claro, entendeu? Mas de uma forma normal, não ameaçando, achando que com ameaça, pelo medo, a presidente vai tomar alguma atitude. Não vou. A máxima atitude que eu tomo é fazer boletim de ocorrência, andar com segurança, entende? Isso é um absurdo, sabe? Mas eu espero que as autoridades públicas tomem medidas drásticas contra esses baderneiros. Oi, Leila, tudo bem? Emílio Bota, do GE. Se você me permite, 2 perguntas em uma. Primeira é que muitos torcedores achou relevante também te perguntar e você ter a possibilidade de falar, é que ligam um conflito de interesses por você ser presidente do clube, patrocinador, é ter comprado um avião usando, segundo eles, a imagem do clube para promover uma empresa. Também agora com a questão da Arena Barueri, como uma das suas empresas pode assumir a gestão. Você enxerga um conflito de interesses nisso? Acho que é interessante perguntar para os torcedores. Óbvio, mas eu queria que você me falasse, porque quando as pessoas falam em conflitos de interesse, me fala um fato que geraria um conflito de interesse. Me fala um fato. Porque senão é conflito de interesse você ser patrocinadora e presidente. É um conflito de interesse você ter um avião. É para deixar claro, esse avião é meu. Eu não usei recursos do Palmeiras. O dinheiro é meu, eu comprei o avião. Por quê? Eu ando com um avião particular, é um Falcon 8X, eu ando um avião menor, executivo. Quando eu viajo nesse avião. E os nossos atletas viajavam, né? Em avião fretado. E o avião fretado, além de ser caríssimo, você fica à disposição da companhia aérea, não é o horário que o meu atleta quer viajar, entende? Não é assim. E aí, isso me incomodava muito. A presidente viajava a hora que quer e meus atletas tinham que ficar com esse problema todo nessa malha aérea brasileira, né? E aí eu decidi comprar um avião, como vocês sabem, com meu dinheiro. Muitas pessoas fazem piada, o avião não vai jogar. Claro, o avião não é do Palmeiras, o avião é meu, entende? E aí, para que meus atletas pudessem viajar a hora que quiserem, quando quiserem, entende? E lembrando sempre, os atletas viajam nesse meu avião e o Palmeiras não paga absolutamente nada. Só em economia, nessas últimas viagens
que eles fizeram com o meu avião está em cerca de 3 milhões de reais. 3 milhões de reais de economia para o Palmeiras, porque eles viajam no meu avião e eu pago todas as despesas. Me explica, que conflito de interesse tem aí? É isso que eu... Porque quando falo em conflito de interesses, é uma coisa muito genérica. Eu quero que vocês me expliquem. Você pode me explicar? Numa boa, vamos para ficar... Não é uma questão de para ficar interativo, porque senão é muito fácil. Falar, olha, tem um conflito de interesse, mas qual conflito de interesse? Onde só eu ponho o dinheiro. Eu que pago tudo. Aí vou para a sua segunda pergunta, não é? Que eu estou usando a marca Palmeiras para divulgar a minha empresa Placar, não é? Aí eu pergunto para essas pessoas que fazem essa pergunta. Se eu oferecesse avião gratuitamente para qualquer clube brasileiro, porque esse avião não é do Palmeiras, esse avião é meu, né? Qualquer clube do Brasil, falar, olha, o clube tal, clube A, toma meu avião, você usa de graça. Posso dizer que você está usando o meu avião? O que você acha que o clube ia falar para mim? Você não precisa me pagar nada, tá? Pode fazer, pode voar, entendeu? Você acha que o clube ia aceitar ou não? A maioria dos clubes já me pediram esse avião. Eu poderia, o avião está parado hoje, entendeu? Sabe, quando o Palmeiras não voa, ele está parado. Eu poderia emprestar e virar para o clube e falar, posso falar que vocês estão viajando? É óbvio que eles iriam aceitar, é óbvio. Mas o torcedor não é o torcedor do Palmeiras. Eu não gosto de falar que é o torcedor do Palmeiras. Algumas pessoas que querem destruir a nossa gestão ficam com essas questões ridículas. Quem não gostaria de ter uma presidente que compra um avião e paga todas as despesas para o clube viajar? Que clube não gostaria de fazer isso? Entende? Então, isso não existe. E vou mais adiante. Esse avião que nós compramos para o Palmeiras usar, quando estiver parado, eu posso fretá-lo, não é? Mas se ninguém fretar, sabe o que muda na minha vida? Se ninguém fretar esse avião? Zero. Sabe o que eu faço com esse avião? Falo, gente, vamos passear de avião? Chamo vocês todos, vamos passear, entendeu? É isso que eu vou fazer, gente. Eu quero deixar muito claro, porque muitas pessoas me vêm falando, vão dizer que tem que falar alguma coisa da presidente do Palmeiras, né? É prepotente, eu não sou prepotente, eu sou realista e objetiva. Em 2015, quando eu comecei a patrocinar o Palmeiras, eu tinha certeza absoluta que com investimento esse clube sairia daquela letargia que era o nosso clube. De 2002 a 2012, entende? Era aquela coisa, a gente lutava, a grande emoção era quando não caía, entendeu? Hoje, as pessoas ficam estressadas porque em 4 Libertadores nós vencemos 2, em 2 ficamos na semifinal, sabe? Isso é ridículo, entende? São pessoas que querem destruir a nossa gestão, mas eu não vou permitir, em hipótese nenhuma. Por quê? Porque eu estou aqui no Palmeiras para colaborar sempre com o nosso clube, entendeu? Então, a questão do avião, eu gostaria que vocês são rapazes inteligentes, onde há conflito de interesse, onde eu só pago, entendeu? Para o Palmeiras andar nesse avião de graça. Quando o avião deu problema lá em Pereira, aliás, se as pessoas se atentassem tanto aos aviões como se preocupa com o avião, meu avião, a malha aeroviária do Brasil seria uma das melhores do mundo, sabe? Todo o avião dá problema, entendeu? Dá, e ainda bem que dá. No chão, as pessoas veem, não é? E eu não vou botar em risco, em hipótese nenhuma, os nossos atletas, não é? Nossos atletas voltaram no avião da Gol, e quem pagou esse retorno fui eu, não foi o Palmeiras. O Palmeiras nunca teve 1 centavo de prejuízo com essa parceria. 1 centavo de prejuízo comigo. Eu só contribuo com o Palmeiras, sabe? Aí também vão falar do patrocínio, porque a Crefisa também ganhou, entende? Mas eu poderia muito bem, esse dinheiro que eu invisto aqui no Palmeiras, se eu não fosse no Palmeiras, poderia investir em outros veículos, entendeu? Não é? Não, mas eu escolhi fazer aqui para colaborar com o nosso clube. Fora reformas que eu faço
em piscinas, que há 70 anos que ninguém mexia naquelas piscinas do Palmeiras, que eu vou gastar alguns milhões também, sabe? Então, não tem... Olha, eu vou te falar com sinceridade, não tenho o que falar dessa parceria, sabe? Porque é uma parceria muito, muito significativa para o Palmeiras. Nós tratamos o Palmeiras de uma forma extremamente profissional, transparente. Eu gosto de frisar isso. Por quê? Porque esse é o caminho. Esse é o caminho. No dia que eu sair do Palmeiras, não é? Se entrar outro presidente que não siga esse mesmo caminho, eu não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras vai voltar a ser o que era em 2014. O Palmeiras volta para a segunda divisão, gente. Então, essas pessoas que ficam criticando de uma forma totalmente irresponsável a nossa gestão, tá? A nossa gestão onde prioriza sempre o que é profissional, o que é correto, o que é transparente. Por quê? Porque elas querem ver o caos para voltar o que era antes. E para voltar o que era antes, a grande emoção do nosso torcedor vai ser quando não vai cair ou não vai cair para a segunda divisão. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, entende? Muito cuidado com essas pessoas que querem destruir um trabalho que está sendo, a cada ano, não é, aprimorado. Porque eu sou candidata da situação. Eu sucedi ao presidente Maurício Gagliotti, que as pessoas também costumam dizer, fez nada, ela está nadando de braçada no trabalho do Maurício. Claro, se o Maurício fez um trabalho, não é, onde conquistou títulos importantíssimos, não é, onde contratou profissionais extremamente gabaritados, extremamente competentes, entram a presidente, tem que dar continuidade àquilo. Ou queriam que eu jogasse tudo no lixo para começar tudo de novo? Não. Eu acho que um dos grandes méritos da minha gestão foi dar continuidade ao trabalho do Maurício e melhorando o trabalho que ele já tinha, não é? Que ele deixou aqui no Palmeiras. Eu tenho muito orgulho disso. E eu acho que eu tenho certeza que ele também. Leila, boa tarde. Gustavo Soler, TV Band. Óbvio que você está falando dessa parceria que é muito produtiva a favor do Palmeiras, mas queria trazer um ponto de algumas situações que o Palmeiras também precisa enfrentar com relação a números e dinheiro. Hoje, como está a questão da dívida que a W Torre tem com o Palmeiras, que por causa do Allianz Parque, e uma segunda questão com relação a dívidas, que uma pendência de gestões anteriores, ainda no mandato do Luiz Gonzaga Beluso, rompimento com a Samsung, e agora a Samsung vence o Palmeiras na justiça, cobra mais de 40 milhões de reais. Então eu queria que você falasse sobre esses dois pontos. E só para esclarecer uma situação, você falou sobre o patrocínio do Palmeiras, você será candidata à reeleição, o patrocínio vai até 2024. E existe, né, a cláusula de exclusividade do patrocínio. Mas, se ano que vem alguma empresa já oferece ao Palmeiras uma possibilidade de oferecer um patrocínio que vá ajudar o clube, o Palmeiras, na presença da presidente Leila Pereira, pode ver essa questão da Crefisa e Fã, que tem exclusividade, para aumentar o número de patrocínios na camisa também do masculino? Você está dizendo nessa gestão, agora esse ano ou em 2024? Em 2024. Tá quando terminar o meu contrato. Isso. Não, se antes, na virada do ano de 23 para 24, se aparece alguma empresa com interesse, porque o seu contrato ainda está em vigência. Sim. Sobre a W Torre, infelizmente, eu não posso falar muitos detalhes, porque esse processo se encontra em sigilo, tanto na arbitragem quanto na execução. O que eu posso dizer sobre esse problema da W Torre, que até hoje, tá, não se resolveu, e eles continuam não pagando absolutamente nada para o Palmeiras. Então, infelizmente, eu não posso dar maiores detalhes, porque pode prejudicar por cada cláusula de confidencialidade, tá bom? Mas é importante que o torcedor saiba que até agora não se pagou absolutamente nada, tá? A segunda, a da Samsung, não é? Realmente houve esse problema. São problemas... São esses fantasmas que aparecem de gestões anteriores que estouram em gestões atuais. Que é isso que me dói, que num clube de futebol o gestor, o presidente, tinha que ser responsabilizado, sabe, por atos
da sua gestão, entende? E isso não acontece. Esse é o problema do futebol. Por isso que a maioria dos clubes estão em situações catastróficas, porque o dirigente faz o que quer e não acontece absolutamente nada para a pessoa, não é? Acontece para o clube. Então, esse caso da Samsung realmente não é 40 milhões, já está beirando os 50 milhões. Nós perdemos em primeira instância, perdemos em segunda instância, porque vocês sabem da história, né? O contrato foi rescindido, né, antes do tempo, não é? Então, mas ainda nós vamos tentar reverter pelo menos diminuir esse valor nos tribunais superiores, tá? Então, ainda continua a briga jurídica, mas nós vamos tentar também, estamos tentando um acordo, sabe, de parcelamento, de oferecimento de publicidade. Então, estamos conversando para ver como que a gente pode fazer. Aliás, o Maurício sofreu com o caso do Wesley, entende? Teve que pagar pendências de gestões anteriores, que acontece comigo também. Mas a Samsung nós estamos ainda recorrendo, tá? E vamos tentar também diminuir esse prejuízo, não é? Tentando fazer algum acordo. E aí, o que nos resta, sabe? E com relação ao patrocínio, até hoje não chegou nada, absolutamente nada, tá? Eu estou sempre aberta a novas propostas, mas o que eu desejo é que a gente finalize esse nosso contrato de patrocínio em dezembro, dezembro de 24, e só em dezembro de 24 que nós vamos abrir para novas empresas que queiram patrocinar o Palmeiras. Leila, tudo bem? Felipe Leite, Gazeta Esportiva. Os amigos já tocaram bastante nessas questões financeiras. Eu queria me atentar a duas questões que julgo serem pertinentes no âmbito esportivo. Você já mencionou também mais de uma vez que você gostaria de ser reeleita e ao final de 2027 poder ainda contar com o Abel no comando do time. Então eu queria saber como estão essas negociações, se você conversa com ele. Ele tem demonstrado em declarações públicas, até em coletivas, até um certo desgaste com, enfim, críticas, situação do futebol brasileiro. E a segunda pergunta também, se me permite, qual a avaliação interna da diretoria, e aí pergunto para você, porque você é a representante máxima da diretoria, do trabalho do Anderson Barros, diretor de futebol. Obrigado. Sobre o Abel, eu não tenho dúvida nenhuma, não é? Que se eu for. O Abel tem contrato conosco até dezembro do ano que vem, de 24, e eu já conversei com ele, sim, e que é um desejo muito grande que eu tenho, se eu for reeleita presidente do Palmeiras, que ele fique comigo até o final do meu segundo mandato. Gente, isso se eu for reeleita, claro, tem que passar por todo aquele processo, né, de eleição. E aí, não sei, ele não fala nem que sim, nem que não, mas eu vejo que o Abel ele está muito feliz aqui no Palmeiras. Eu não tenho dúvida que ele fica chateado, como eu também fico, não é? Que algumas pessoas, alguns jornalistas, têm a memória muito curta, não é? O Abel, eu não tenho dúvida nenhuma que é o maior treinador da história do Palmeiras, entende? Mas ele não tem obrigação nenhuma de vencer todos os campeonatos, entende? Como ele mesmo falou, quando ganha, ele é o máximo. Quando perde, ele é um lixo. Que isso, sabe? Não tem meio termo. Então, ele fica chateado e também fica chateado com todas esse problema volto com a violência. Volto com isso. Entende? Eu tenho certeza que ele fica preocupado com isso, porque ele tem mulher, ele tem filhas, entende? E se essa violência chega na presidente, chega nos atletas, claro que ele tem receio também, entende? Que chegue nele, sabe? Porque são coisas insanas, sabe? Orquestradas, não é possível, sabe? São pessoas que querem destruir a nossa gestão, sabe? Como vão destruir a nossa gestão? Porque o futebol indo mal, nada funciona direito. Porque o nosso grande negócio, o grande negócio do Palmeiras é o futebol. É o futebol. Então, se o futebol vai bem, tá tudo ótimo. Se o futebol tem uma turbulência, acontecem esse tipo de crítica, esse tipo de ameaças que são completamente insanas.
Gente, se vocês pensarem bem, refletir, sabe? A coisa mais natural do mundo é você não ser campeão de algum campeonato. Campeonato brasileiro, são 20 clubes. Um só vai ser campeão. Então, se você não for, ameaça de morte. O que é isso? Isso não existe. Futebol é entretenimento. E vocês, como formadores de opinião, por favor, ajudem nisso, sabe? Críticas, não tem problema nenhum. Leila, tinha que contratar? Claro, claro que sim. Mas eu não vou contratar quem não venha para resolver, sabe? Eu vou errar, errei. Nós erramos sim, acertamos, a gente erra, a gente acerta, mas a gente está sempre tentando acertar. Mas no futebol, às vezes, a coisa não vai do jeito que a gente imagina que seja, entendeu? Mas não é por causa disso que está tudo estragado, tem que mandar todo mundo embora. Que isso? É o impeachment da presidente? Que isso? Sabe? Que isso? Essas pessoas que pensam assim querem que volte o Palmeiras, que era em 2014. Porque só assim, no caos, é que saem os fantasmas, entendeu? Eles aparecem. E nós não podemos deixar, não podemos. Nós já chegamos, o Palmeiras já chegou a um nível de excelência, entende? Que nós temos que coibir esse tipo de gente. São pessoas que pensam como o futebol do passado, que não serve mais, não cabe mais, entende? Mas as pessoas relutam ainda, entende? Em descolar dessa imagem. Não, é pela agressividade, pela força, pelo medo nós vamos impor. Não vai nada, não vai. Enquanto eu for presidente, eu vou fazer o que é melhor para o Palmeiras. Nós aqui dentro do Palmeiras somos pessoas preparadas. E essas pessoas que ficam gritando aí na porta, esses torcedores organizados, que preparo que essa gente tem, meu Deus do céu, para administrar um clube, para falar o que é melhor ou não para um clube da grandeza do Palmeiras? Que isso, sabe? E às vezes alguns jornalistas, eu falo com muita liberdade, porque eu também sou jornalista, eu sempre falo isso, que eu tenho muito orgulho de ser jornalista. Não pode dar ouvido para isso, gente. Que preparo que essa gente tem para dizer o que é melhor para um clube do tamanho do Palmeiras? Não tem preparo nenhum. O que eles fizeram na vida? O que eles construíram na vida? Além de confusão, ameaça, dor, morte, sabe? Não pode dar ouvido para essa gente, sabe? Você tem que dar ouvido para as pessoas de bem, que querem o melhor para o futebol, para valorizar o futebol, para valorizar o trabalho de cada um de vocês. Sabe? É isso que eu peço para vocês, é isso que eu peço para as autoridades públicas, é isso que eu peço para o meu amigo Edinaldo, presidente da CBF, que agora tem um movimento grande contra a violência nos estádios. Aliás, o nosso estádio, Allianz Parque, não é esse reconhecimento facial que ninguém acreditava. A única que acreditou fui eu e a empresa que eu contratei para colocar o reconhecimento facial. Que várias pessoas me falaram, Leila, não faça isso, que isso não vai dar certo. Eu falei, eu vou acabar com esses cambistas aqui no Allianz Parque. Você veja, hoje o Allianz Parque é um modelo de acesso para os estádios. Acho que em 2025, né, que vai ser obrigatório os estádios adotarem o reconhecimento facial. Todas as pessoas que entram no Allianz Parque são reconhecidas, entende? Então, a gente tem que bater forte contra essas pessoas, ainda que estão com aquela mentalidade que, pela força, pelo medo, pela covardia, vão administrar um clube, ainda mais um clube da grandeza do Palmeiras. Nós não vamos deixar, nós não vamos. Nós aqui, dentro do Palmeiras, somos extremamente preparados. Essas pessoas, essas torcidas organizadas, nunca construíram nada. Eles não são absolutamente nada. Eles são um caso de polícia. Aliás, essa gente é o grande câncer do futebol brasileiro. Fala do Anderson Barros. Tá. Anderson Barros. É uma injustiça muito grande, tá? O que as críticas desse torcedor organizado faz com o Anderson Barros. O Anderson, ele chegou no Palmeiras em dezembro de 2019. O Anderson, em toda essa trajetória dele aqui no Palmeiras, ele conquistou somente 9 títulos. 9 títulos, sendo 2 Libertadores. O Anderson Barros é um responsável direto
pela contratação do maior treinador da história do futebol de São Paulo, do Palmeiras. O maior treinador do Palmeiras teve a participação direta do nosso diretor de futebol, Anderson Barros. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Anderson, ele é um profissional que qualquer clube de futebol gostaria de tê-lo nos seus quadros. E nós temos uma grande sorte de tê-lo aqui no Palmeiras. É uma pessoa equilibrada, correta, sabe, respeitosa, que eu tenho um profundo orgulho de ter ao meu lado. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Anderson, em toda essa trajetória vitoriosa do Palmeiras, desde 2019, quando ele está aqui em dezembro, até hoje, o Anderson é um dos grandes responsáveis, eu não tenho dúvida nenhuma. E também eu te afirmo que, enquanto eu estiver aqui, o Anderson Barros será meu grande parceiro. Oi, Leila. Boa tarde, José Paes da TV Gazeta. Qual que é a avaliação que a senhora pessoalmente faz da temporada do Palmeiras de 2023? Você já disse aí sobre Libertadores, sobre a trajetória do Palmeiras nesse ano agora, mas qual que é a avaliação que a senhora faz? Boa? É regular? Poderia ter sido melhor? E mais uma, se a senhora me permite, você comentou sobre contratar jogadores que não atuam aqui no Brasil, né? Para voltarem aqui para o Brasil. Mas e jogadores que já atuam aqui? Qual que é a dificuldade de contratar grandes nomes que atuam aqui no Brasil para que eles venham jogar no Palmeiras? É dinheiro, é o jogo duro dos empresários, dos outros clubes, ou muitas vezes também os empresários sabem que o Palmeiras pode muito e isso dificulta a negociação? Sim, deixa eu te falar uma coisa, a minha avaliação desse ano no Palmeiras, né? Eu, quando renovei o contrato do Abel, fui eu que renovei, foi na minha gestão, eu falei com ele que eu queria pelo menos um título por ano. Não é? Fui modesta, sabe? Ano passado nós tivemos 3. Esse ano nós tivemos 2. Tem a Copa São Paulo também, né? E aí, eu acho que nós sempre queremos ganhar tudo, gente. Nós trabalhamos para ganhar todos os campeonatos, entende? Nós, infelizmente, não conseguimos na Copa do Brasil, infelizmente não conseguimos na Libertadores, entendeu? Todos os dois foi por detalhes, sabe? Eu acho que foi boa, né? Gostaria que tivesse sido melhor, todos nós, que nós sempre lutamos para que a temporada a gente conquista o maior número de títulos possíveis, sabendo que é difícil. Ainda estamos na luta, né, do Campeonato Brasileiro. É complicado, mas estamos na luta, sabe? Então, o que eu posso dizer para você é isso. A gente luta sempre para conquistar o maior número de títulos possíveis, entende? E esse ano conquistamos 2, né? E vamos para a luta, ainda continuar lutando para o Campeonato Brasileiro. E ano que vem vamos acelerar para que a gente conquiste o máximo possível, não é? Eu não posso garantir que nós vamos conquistar todos os títulos. Isso é inviável, impossível, não é? E sobre as contratações, aquilo que eu falei com você, sabe? Jogadores de fora, eu tive dificuldade de trazê-los para cá, que eles não querem vir para o Brasil. E eu tenho muita ainda restrição para jogadores que estão se aposentando e se aposentar aqui no Palmeiras. Ainda tenho muita restrição a isso, entende? Essa não é a nossa mentalidade, eu não quero, sabe? Apesar de alguns, não é, estarem performando, mas eu não quero uma performance de um ano, eu quero ter continuidade, entende? E aqui no Brasil, alguns jogadores que até tiveram, não é? Nós tivemos a possibilidade, não vou citar nomes, tá? Eu vou falar com você, teve um porque aquilo que eu te falo, a gente erra, a gente acerta, não é? Mas que eu tive a possibilidade de trazer, eu não trouxe, porque eu achei o valor alto, eu não achei que valesse. E eu vou te falar com toda a sinceridade do mundo. Me arrependi, mas eu sou uma mulher que eu ouço as pessoas, eu observo, eu sou uma pessoa que eu não tenho convicções, que eu não gosto muito de convicção. Você, quando é muito convicta, você não olha ao lado, entendeu? Você não muda de ideia. E eu mudo.
estou toda hora mudando de ideia. Se você fala uma coisa para mim, eu falo, nossa, ele tem razão. Eu mudo. Não tem problema nenhum. Eu costumo dizer, eu não tenho compromisso com erro. Eu quero acertar sempre. E se eu acho que você tem razão, eu mudo. Eu falei, putz, ele tem razão. Então, mas esse jogador esteve na minha... Me ligaram, o presidente do clube falou, Leila, prioridade é sua. Eu não quis porque eu achei caro, né? Aí outro clube contratou e hoje eu acho que eu acertei, entendeu? Sabe? Porque eu não me arrependi. Eu me arrependeria se eu tivesse comprado, sabe? Então, infelizmente, as pessoas que nós queríamos não foi possível vir. Ou porque já estavam comprometidas com outros clubes, entende? Então, e na dúvida, eu prefiro não fazer a aquisição. Eu prefiro sempre que se dê oportunidade para os nossos meninos da base, que são meninos fantásticos, entendeu? E aquilo que eu já falei com vocês, todas as decisões com relação à contratação, com relação à dispensa, passa por Abel Ferreira, Anderson Barros e Leila Pereira. Nunca por um só. Tenho a mais absoluta certeza disso. Tudo que é decidido aqui é decidido por essas 3 pessoas e todos concordam, ou se um não concorda, não se faz. Entende? É assim que funciona. Boa tarde, Leila, tudo bem? Flávio Latif, do iSport. A Crefisa sempre se orgulhou em dizer que a camisa do Palmeiras é a mais valiosa da América. Você já disse isso em outras vezes. Foi quando nós... Foi lá atrás, foi. Exatamente. Falei. Só que hoje a situação mudou, né? O Corinthians acertou um patrocínio e avalia que a camisa deles vale 123 milhões e a do Palmeiras 81. Como é que é seu nome? Flávio. Flávio, quem te deu essa informação? Está publicado hoje. Você viu o contrato? Posso fazer minha pergunta? Claro, mas eu quero fazer perguntas também, não, entendeu? Justamente. Sabe, a gente está aqui para esclarecer, não é para todo mundo. Existe alguma chance desse valor de patrocínio aumentar para o ano que vem, já pensando nisso, ou só a partir de 2024, como você citou? Flávio, eu sou uma mulher extremamente objetiva, tá? E eu não trabalho com suposições. Me disseram, eu ouvi falar, entendeu? Eu acho que o jornalista tem que ser responsável. Quando você fala... O que foi? Hã? Oi, 1, 2, 3. Pode? Flávio, o jornalista, ele tem que ser responsável, porque quando vocês falam, vocês são formadores de opinião. Eu não posso dizer que um contrato, que uma camisa de um clube é 123 milhões, porque me disseram, porque me falaram. Você viu o contrato? Estou perguntando. Não, eu posso passar a informação para você que o contrato, que o patrocínio da Crefisa é de 200 milhões. Aí vocês vão sair falando aí que o patrocínio é de 200 milhões. Vocês viram o contrato? Você viu o contrato? Você não viu. Então, como que pode falar que uma camisa de um clube vale 123 milhões porque falaram? Isso, gente, por favor, o jornalista tem que ser responsável, tem que ter a certeza do que fala, entende? Eu vou te fazer a seguinte, falando ao vivo e a cores aqui para todo mundo, tá? Me prove que essa camisa do Corinthians, eles estão pagando 123 milhões, me provem, eu quero ver o documento, eu quero ver o papel, que eu pago 123 milhões eu aumento, eu sou a patrocinadora, eu sou a presidente, entendeu? Eu pago 123 milhões, mas eu quero que vocês me mostrem o documento. Eu quero que comprove que essas empresas que estão patrocinando o Corinthians pagam 123 milhões de reais por ano. Tá? Tem que parar com isso. Sabe que negócio é esse? Então, olha, a camisa de determinado clube vale 300 milhões. Aí todo mundo espalha que é 300 milhões. Pô, Palmeiras, olha, Leila, a sua é 81. Eu falo que é 81 porque eu pago. Sai do meu bolso. Eu sei. Eu mostro para vocês. Entendeu? Porque não pode acontecer isso, gente. Sabe? Ficar divulgando. Desculpa.
fake news, porque se você não prova, você não pode falar, entendeu? Isso é óbvio, sabe? Então, eu faço um apelo para vocês, entendeu? Parem com isso, sabe? Porque aí, o que querem com isso? Diminuir, né, essa parceria espetacular que o Palmeiras tem com a Crefisa, entende? Que é um patrocínio extremamente correto, que é isso que o Palmeiras paga. A Crefisa paga 81 milhões, isso eu tinha exclusividade com todas as camisas, tanto da base, feminino, eu abri mão do feminino para que outras empresas investissem, não é? Nós temos tantos milhões no feminino e eu não reduzi o valor do patrocínio, do meu patrocínio, não é? Fora isso, tem esse avião que eu disponibilizo para o Palmeiras, que só nessas viagens foram 3 milhões de economia para o Palmeiras, são alguns milhões de reforma que eu faço do meu bolso para o clube social. Isso tudo tem que ser somado nesse patrocínio, sabe? Isso tudo que gera esse 1 bilhão e 200 milhões de reais que eu coloquei no Palmeiras, que isso, qualquer um de vocês que queiram ver, eu mostro. Não é que alguém falou, eu mostro, tá? Então, eu acho uma... Flávio, desculpa, mas eu preciso... Como vocês falam... Sim, mas tem que falar. Mas quando falarem, tem que falar, meu caro, me mostra, deixa eu ver. Para eu falar, eu tenho que comprovar, entendeu? Porque senão eu estou falando uma coisa e você está inflacionando o mercado, meu caro, de uma forma irresponsável. Já que se eu não posso comprovar que esse valor, eu não posso falar. Entende? Como é que você vai dizer que a camisa do Corinthians, eles pagam 123 milhões porque falaram? Eu posso dizer que eu pago 200 milhões. Não vou mostrar nada, mas não pago, tá? Sabe? É isso, tá bom? Chega, gente, tá bom? Obrigada. Tá. Acho que não faltou nada, né? Pode. Pode. Sabe por quê, gente? Eu não falo sempre, não é? Após os jogos, eu nunca falo, sabe? Então, eu prefiro conversar depois com vocês, sabe? A última, tá bom? Leila, boa tarde. Francisco da ESPN. Recentemente, conselheiros da oposição disseram que fizeram questionamentos sobre a relação entre Palmeiras e placar e outros temas, e tiveram alguns benefícios que eles têm como conselheiros, como a sessão de ingressos, cortados. Por quê? Sobre essas perguntas dos conselheiros, eles perguntaram exatamente sobre esse conflito de interesse que eu respondi, eu acho que está bem claro aqui para vocês, não é? Foi isso que eles queriam saber. Eu acho que a pessoa... Como é que é seu nome? Francisco, quando o conselheiro ele é bem intencionado, não estou dizendo nem o bem intencionado que ele seja da situação. Tem pessoas da oposição que não concordam com atitudes minhas, não é? E que vão até a minha sala. Eu nunca deixei de receber ninguém, sabe? Querem melhorar, Leila, dessa forma não está correto, por que você não faz dessa outra forma? Eu não tenho problema nenhum. Não tem problema nenhum com crítica, com sugestões, não é? Eu sou política também, tanto que eu sou presidente do Palmeiras, não entende? Se eu não tivesse esse jogo de cintura de político, eu não seria presidente. Essas pessoas, Francisco, eles não são da oposição. Eles querem destruir a minha gestão. São essas pessoas que trouxeram a Black Star lá atrás, entende? Que um deles foi suspenso por 1 ano, entende? Então, antes desse questionamento vir para mim, estava na imprensa, sabe? Então, eu não vou ficar dando benefícios, dando atenção para pessoas que não querem contribuir, não é contribuir sendo situação, porque tem pessoas que são da oposição e que continuam com os mesmos procedimentos, que quem iniciou com essa distribuição de ingressos para conselheiro não fui eu, já vinham de um tempo, sabe? E não é porque é da oposição, porque eles não são da oposição, eles são da destruição. Eles querem destruir a nossa gestão e nós não vamos deixar, sabe? Então, eu não sou uma pessoa vingativa, em hipótese nenhuma.
Eu não sou palhaça, entende? Então, esses ingressos é uma liberalidade da presidente. Isso não está no estatuto que o conselheiro tem direito a ingresso ou não. Entende? Isso é uma liberalidade da presidente. A presidente oferece para quem quer e para essas pessoas que querem destruir a nossa gestão, eu não vou, não é que não tem ingresso, eles não têm absolutamente nada, tá? Você veja, eu sou patrocinadora do Palmeiras, eu tenho direito como patrocinadora, isso em contrato, tá? Por volta de 320 camisas do Palmeiras, camisas. Eu tenho direito a um camarote no Allianz Parque, o Palmeiras pagando. Vocês me perguntem quando que o Palmeiras pagou, eu deixei o Palmeiras pagar esse camarote. Nunca, sou eu que pago. Essas 320 camisas que eu tenho direito, quando eu quero dar uma camisa para alguém, sabe o que eu faço? Eu compro, sabe? Aí porque eles poderiam dizer, olha, cadê o conflito de interesse? Ela tem camisa. Não, eu não uso nada do Palmeiras. A partir do momento que eu me tornei presidente do Palmeiras, nada. Aliás, o Palmeiras nunca pagou camarote para mim. O Palmeiras nunca pagou nada para mim. As minhas viagens, é tudo às minhas custas, entende? Então, não existe essa questão de conflito de interesse que essa gente fala que tem também, entendeu? Mas o problema com elas é que elas querem destruir a nossa gestão e eu não vou deixar, tá bom? E é uma liberalidade da presidente, se é liberalidade, a presidente dá ou não, tá bom? Obrigada, gente, muito obrigada pela atenção, tá bom? E qualquer dúvida, tem ali o Fernão, está à disposição de vocês, tá bom?